Bom dia a todos. Meu nome é Claudinei, trabalho na divisão de contabilidade da prefeitura. Então, eu estou aqui para apresentar as informações contidas no relatório do orçamento da criança e do adolescente relativas ao segundo quadrimestre de 2024. Então, ele é um levantamento em formato de relatório e nele possui o conjunto das ações e despesas do orçamento público destinados à proteção e ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Esse relatório também ele objetiva esclarecer o quanto o município destina e efetivamente gasta na promoção dos direitos e no desenvolvimento dessa população. Lembrando aqui, como eu sempre falo em todas as audiências, que esses valores são valores estimados baseados numa metodologia da ABRINC que a gente utiliza através do percentual dessa população de criança e adolescente que consta no censo do município, no censo do IBGE, essa população que consta no município de Bela Vista do Paraíso. Então ele permite também, desta forma, avaliar e monitorar os gastos com criança e adolescente da Lei de Orçamento Anual, a nossa LOA, e a sua execução ao longo do ano. Então, essas estimativas são estabelecidas na lei orçamentária, na elaboração dela. Também é feita essa estimativa daquilo que seria um gasto destinado ao público criança e adolescente, bem como na execução dela no decorrer do exercício financeiro, quanto está sendo executado para essa população, baseado nas estimativas e na metodologia de cálculo elaborada através da metodologia da ABRINC. Então, isso é o objetivo, basicamente o objetivo central do relatório do Orçamento Criança e Adolescente. Então, para que isso seja feito, nós temos dois tipos de ações para estabelecer esses cálculos dessa estimativa, que é as ações exclusivas, que são aquelas ações onde os valores são integralmente destinados ao público criança e adolescente, e o orçamento não exclusivo, que são aquelas ações onde os cálculos das estimativas são feitos baseados no percentual que nós chegamos através dos levantamentos do IBGE. Como vocês podem ver aqui, em 2022, as informações do último IBGE, o último levantamento do censo do IBGE do município de Bela Vista do Paraíso, naquele momento a população de criança e adolescente era de 3.595 e a população total 14.833. Logo, esse público representava 24,23%. Nós arredondamos esse valor, esse percentual, para 25%, para ficar mais fácil de estabelecer o cálculo desses valores. Então, dentro disso que eu estou dizendo, dessas ações, o relatório, o orçamento criança é subdividido em 3 blocos, que são os blocos da saúde, o bloco da educação e da assistência social. No bloco da saúde, ele é dividido em subfunções, que é a subfunção atenção básica, assistência hospitalar ambulatorial, suporte profilático terapêutico, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, alimentação e nutrição e administração geral. Vocês podem perceber aqui que nesse bloco de custeio da saúde, todas as ações são ações não exclusivas. Logo, o índice, o percentual que nós vamos utilizar para encontrar esses valores é os 25%, que é a estimativa baseada, mais ou menos a estimativa do público criança e adolescente. Isso porque nós temos que levar em consideração que os serviços públicos da saúde, eles encontram-se à disposição de todos os habitantes da cidade.
Então, naquele momento que nós elaboramos a lei orçamentária anual, então nós temos ali, para a atenção básica, começando aqui com a atenção básica, a dotação inicial que foi prevista para essa subfunção era de R$ 10.339.582,95. Considerando então o percentual criança e adolescente, a previsão para essa subfunção seria de R$ 2.584.895,74. No segundo quadrimestre, daquilo que foi, no segundo quadrimestre de 2024, daquilo que foi estimado para gastos, foi liquidado R$ 9.726.732,74. Logo, o percentual criança e adolescente, utilizando aqui a metodologia de aplicar os 25%, R$ 2.454.683,18. E assim segue para as demais subfunções. Assistência hospitalar e ambulatorial, valor previsto na lei orçamentária, R$ 4.057.657,39. Criança e adolescente, o que vai no relatório do orçamento criança e adolescente, R$ 1.014.414,35. Execução até 31 de agosto de 2024, R$ 3.387.931,56. E o execução que entra no relatório criança e adolescente, R$ 846.982,89. Subfunção suporte profilático terapêutico. Dotação inicial prevista na lei orçamentária, R$ 19.173,15. Valor que pertence ao orçamento criança e adolescente, R$ 4.793,29. Não houve valor liquidado dentro dessa subfunção. Vigilância sanitária, R$ 873.533,46. Valores fixados na LOA. R$ 218.383,37. Valor fixado criança e adolescente. R$ 527.085,34. Executado no primeiro quadrimestre, executado da subfunção, e logo R$ 131.177,31, R$ 131.771,33, corrigindo aqui, é o valor que vai no relatório criança e adolescente. Vigilância epidemiológica, R$ 399.942,37, valor fixado na LOA. R$ 99.985,59, criança e adolescente. R$ 511.172,43, valor executado até o segundo quadrimestre. E R$ 127.793,11 ao valor criança e adolescente. Alimentação e nutrição, R$ 63.880,76, valor fixado na LOA. R$ 15.970,19, orçamento criança e adolescente. R$ 26.932,52, valor executado até o segundo quadrimestre. E R$ 6.733,13, valor orçamento criança e adolescente. Na área da saúde, nós temos também a administração geral, a subfunção administração geral. O valor da dotação inicial, R$ 60.816,56. Orçamento criança e adolescente, fixado na LOA, R$ 15.204,14. Valor executado até o segundo quadrimestre, R$ 51.942,73. E valor do orçamento criança e adolescente, R$ 12.985,68. Então aqui o resumo do bloco da saúde, nessas subfunções que entram no cálculo do orçamento criança e adolescente, o valor fixado lá na lei orçamentária em 2023, foi aprovada para o exercício de 2024, R$ 15.814.586,64. Somatória aqui nessa coluna. Esse era o valor fixado. E desse valor aqui, qual seria o valor destinado ao público criança e adolescente? R$ 3.953.000
646,67. Dos 15 milhões aqui, foram executados até o segundo quadrimestre, 14.231.797,32, logo, esse valor aqui de 3.557.949,32, nós podemos dizer que seria o valor estimado de gastos no público, criança e adolescente, dentro do bloco de financiamento da saúde. O próximo aqui é da educação. Então, assim como a saúde, a educação tem as subfunções: ensino fundamental, educação infantil, educação especial, administração geral, difusão cultural, área da cultura, desporto comunitário, que é o esporte, a área do esporte. Então, na educação, aí tem algumas peculiaridades, porque o ensino fundamental e a administração geral, eles têm o EJA, né? E a população do EJA não pertence ao público criança e adolescente. Mas também nós não podemos considerar que seria uma ação não exclusiva, porque é um público bem pequeno, né? Então ele representa, na verdade, menos de 1%. Então, quando lá chega no começo do ano, eu peço lá para o departamento de educação esse quantitativo desse público, deu aqui 0,86, 0,9, próximo de 1%, eu arredondei para 1%. Então, no ensino fundamental, embora ela seja uma ação não exclusiva, né, mas ela tem também lá menos de 1% de ação não exclusiva, que é esse público do EJA, que ele entra aqui, no caso a gente tem que tirar esses gastos aqui. Então, elaborando esse cálculo e considerando que também os gastos do transporte escolar e da merenda tem que ser mesclado, esse percentual aí de quase 1%, então aí eu fiz os cálculos e deixamos aqui só o valor que é criança e adolescente. Então, no ensino fundamental, o valor fixado na lei orçamentária foi de 15.466.449,91. Considerando aqui o cálculo de 99%, no caso, R$ 15.311.785,41, isso seria o valor do orçamento criança e adolescente. Valor executado até o segundo quadrimestre: R$ 10.358.233,18, e o valor criança e adolescente R$ 10.254.650,85. A educação infantil, então, ela é uma ação exclusiva, 100% dos gastos é criança e adolescente. Então, a dotação prevista na LOA: R$ 4.577.364,90. O mesmo valor aqui é o valor criança e adolescente. O valor executado dessa subfunção até o segundo quadrimestre de 2024, R$ 3.146.373,23, e é o mesmo valor também criança e adolescente, porque, como eu estou dizendo, é uma ação exclusiva. Aí temos também aqui educação especial, que o município, através do Departamento de Educação, faz subvenção para PAI. Então, é uma ação não exclusiva, 25%, valor fixado na LOA, R$ 351.129,02, valor criança e adolescente, R$ 87.782,25, então esses são os valores fixados na LOA, e o valor executado até o segundo quadrimestre, então ele dá aqui, ele está acima do que foi previsto, então nós estamos executando a mais, R$ 498.995,27, e o valor criança e adolescente, R$ 124.748,82. A administração geral, então nós temos que também considerar nela o pessoal do EJA, porque o Departamento de Educação, a parte administrativa dele também está para o EJA, então é 99%.
Valor previsto fixado na lei orçamentária: 401.270,80. 397.258,09 é orçamento criança e adolescente. E o valor executado até o segundo quadrimestre: R$ 543.944,57. Criança e adolescente: R$ 538.505,12. Cultura, ela se enquadra em ação não exclusiva, então nós vamos utilizar aqui o percentual de 25%, R$ 236.605,54, valor previsto na lei orçamentária, valor fixado na lei orçamentária, R$ 59.151,38, valor fixado criança e adolescente. Valor executado até o segundo quadrimestre: R$ 171.777,93, criança e adolescente R$ 42.944,48. E por fim, desporto comunitário, subfunção desporto comunitário é a área do esporte, 25% também porque é uma ação não exclusiva. Valor fixado na lei orçamentária anual: R$ 386.134,20. Orçamento criança e adolescente: R$ 96.533,55. Valor executado: R$ 184.506,33. Valor executado criança e adolescente: R$ 46.126,58. Portanto, vocês podem ver aqui no somatório os valores previstos, fixados, para o Departamento de Educação para o exercício de 2024. Era de R$ 21.418.954,37. Utilizando essa metodologia aqui de cálculo da Brinq, considerando aquilo que é criança e adolescente, aquilo que entra na ação exclusiva, aquilo que não entra na ação exclusiva, então o orçamento fixado, utilizando esses cálculos, podemos concluir que o fixado para o público criança e adolescente era de R$ 20.529.875,58 e que foram devidamente executados até o segundo quadrimestre de 2024, R$ 14.903.830,51 no total, e dentro do público criança e adolescente, R$ 14.153.349,08. Então esse daqui é o resumo do bloco de financiamento da educação criança e adolescente. E nós temos aqui o último bloco, que é da assistência social. Ele também é subdividido nessas subfunções: assistência ao portador de deficiência, que é uma ação não exclusiva; assistência à criança e adolescente, uma ação exclusiva; assistência comunitária, ação não exclusiva; e administração geral, ação não exclusiva. Na subfunção assistência ao portador de deficiência, R$ 87.395,71 foram os valores fixados na LOA. Logo, R$ 21.848,93, valor fixado na LOA, público, criança e adolescente. R$ 240.000, valor liquidado até o segundo quadrimestre. E R$ 60.000, valor liquidado até o segundo quadrimestre, criança e adolescente. A próxima subfunção, assistência à criança e adolescente. Então aqui é uma ação, como vocês podem ver, exclusiva, 100% é o percentual que nós vamos utilizar. Valor fixado na lei orçamentária, R$ 408.120,56, valor total. O mesmo valor é o valor criança e adolescente. Valor liquidado até o segundo quadrimestre, R$ 342.633,42, e o mesmo valor também liquidado dentro do público criança e adolescente. Assistência comunitária, ação não exclusiva, valor fixado na LOA, R$ 1.131.951,90, R$ 282.987,98, valor fixado criança e adolescente.
879.542, valor total executado até o segundo quadrimestre, e 219.885,50, público, criança e adolescente. Por fim, administração geral, 1 milhão, também uma ação não exclusiva, 1.021.094,54, previsão fixada na LOA, 255.273,64, valor fixado, público, criança e adolescente, 730.651,74, valor executado até o segundo quadrimestre de 2024, e R$ 182.662,93, público, criança e adolescente. Então podemos ver no resumo que no bloco da assistência, o valor total fixado, que entra dentro do cálculo do orçamento criança e adolescente, R$ 2.648.562,71, utilizando a metodologia elaborada dos cálculos, pode-se concluir que 968.231,11 seria o valor assim então destinado ao público criança e adolescente. Do total previsto, executado, foi R$ 2.191.827,16, e o valor total executado, podemos concluir que foi destinado ao público criança e adolescente, R$ 805.181,85. Aqui nós temos o resumo, né? O total de gastos do orçamento criança e adolescente em todos os eixos, então. Então estamos falando dos eixos saúde, educação e assistência social. O somatório desses três eixos de valores previstos para gastos total para o exercício de 2024, esse valor era aqui, ó, R$ 39.882.103,72. E desse valor, o que foi fixado para o público criança e adolescente para o exercício de 2024 é o valor aqui dele, R$ 25.451.753,36. Dos 39 milhões totais aqui foram executados, foram liquidados até o segundo quadrimestre de 2024, R$ 31.328.454,99. E podemos dizer então que para o público criança e adolescente, o valor efetivamente gasto, o valor estimado de gastos de R$ 18.516.480,25. Aqui nós trazemos aqui do relatório criança e adolescente as ações exclusivas e não exclusivas, comparativo executado e liquidado. Então no bloco da saúde, vocês podem ver aqui, ó, que o orçamento exclusivo é zero, não tem. Então ele é só orçamento não exclusivo, que foi um valor de R$ 3.557.949,32. Isso representou 74,55% do total do orçamento não exclusivo e representou 19,21% do total do orçamento criança e adolescente, computando as ações exclusivas e as ações não exclusivas. A função governamental Educação, Cultura e Esporte, o orçamento exclusivo dela foi de R$ 13.401.024,08, o que representa 97,51% do total do orçamento exclusivo. E o valor não exclusivo dela, R$ 752.325, o que representa 15,76% do total do orçamento não exclusivo.
Então, somando aqui os gastos desses dois orçamentos, exclusivo e não exclusivo, o total da educação foi de R$14.153.349,08. Então, o bloco, o eixo da educação representa, no relatório Orçamento Criança e Adolescente, ele representa 76,44%. A proteção social, o total do orçamento exclusivo, R$342.633,42, que representa 2,49% do total do orçamento exclusivo. E o orçamento não exclusivo, ele perfaz o valor de R$462.548,43, o que representa 9,69% do total do orçamento não exclusivo. E o somatório dos dois, o orçamento exclusivo mais o não exclusivo, R$805.181,85. Por fim, então, o eixo da proteção social, ele representa, dentro do orçamento criança, dentro do relatório do orçamento criança e adolescente, 4,35%. Isso é o que ele representa. O orçamento total liquidado foi de R$30.328.454,99. E isso foi o valor total liquidado de todos os eixos, independentemente de ser orçamento criança ou não, foi o total liquidado. Então, só para aqui em termos de comparativo, do total liquidado nos três eixos, o orçamento criança e adolescente exclusivo, ele representou 43,87%, e o orçamento não exclusivo representou 15,23%. Então, somando os dois, 59,10% é o total que o orçamento criança e adolescente, que está representado no relatório do LOC, representa dentro do total de gastos, do total geral de gasto, nesses três eixos de investimento, que é saúde, educação e assistência social. Essas informações aqui eu já apresentei também no Conselho de Criança e Adolescente, e esses dados estão disponíveis no nosso portal da transparência também, as informações dessa audiência. Eu me coloco à disposição de quem está aqui acompanhando essa audiência, caso tenha alguma dúvida sobre os valores apresentados, sobre as informações apresentadas, eu me coloco à disposição, mas também me coloco à disposição de todos os membros de conselho, de toda a população que possa estar acessando essa apresentação, essas informações no nosso portal de transparência e apresentação no YouTube, que também vai estar disponibilizada lá na página da Câmara Municipal. Me coloco à disposição lá na Prefeitura, na divisão de contabilidade. Qualquer um pode ir lá me procurar, caso tenha alguma dúvida que não foi devidamente explicada aqui nesse momento, que foi perguntada em alguma situação mais oportuna. Se alguém tem uma pergunta, então, seriam essas informações. Eu agradeço a atenção de quem está aqui acompanhando. Bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, meu nome é Letícia, atualmente diretora do Departamento de Educação, e vou apresentar para vocês algumas ações que foram efetuadas no nosso departamento no segundo quadrimestre de 2024. Eu começo falando em relação à quantidade de alunos e o aumento de forma significativa que nós tivemos nesse segundo quadrimestre. Nós, de janeiro a abril, nós atendíamos no Mirna Papp Schmidt 70 alunos. Porém, de maio até dia 8 de novembro desse mês,
nós tivemos um acréscimo de 15 matrículas, né, ao qual passamos para 85 alunos e já ultrapassamos a nossa capacidade de atendimento. Na Escola Municipal Clélia, também tivemos 15 matrículas, passando de 141 para 156 alunos. Escola Dirce dos Santos, a gente teve um aumento maior ainda, né, que nos demais citados. Então, de 206 alunos, nós passamos para 235, tendo um aumento de 29 matrículas. E esses dados é importante, que nós vamos percebendo que por mais que nós estamos ampliando as escolas, o número de alunos que está vindo para nós, ou de transferência ou da rede particular, ele está aumentando, e ele está aumentando bastante em curto período, se a gente levar em consideração que são matrículas de maio até dia 8 desse mês, e sem contar as matrículas novas que será para 2025. A Escola Violeta, de 318, passamos para 346, ou seja, 28 matrículas a mais. A Escola José Marcelino, de 181, passamos para 202, tendo um aumento de 21 alunos. E a escola ao qual tivemos o maior número de matrículas, né, é a Escola Alcenira, que de 254 nós passamos para 293, ou seja, fizemos 39 matrículas. Então, o que começa a acontecer? Em algumas séries, a gente começa a trabalhar com o máximo, né, com uma superlotação, que ultrapassa o máximo. Aí, então, que tem, às vezes, algumas questões que algumas pessoas não entendem. Ah, mas a criança mora aqui perto da escola Alcenira e ela vai estudar lá na José Marcelino. Infelizmente, quando a gente começa a trabalhar com superlotação e falta de capacidade, nós temos que ir para a próxima escola onde tem a quantidade de vaga suficiente para atender aquela demanda, sabendo o departamento que o transporte é inteiramente por nossa responsabilidade. Em relação ao Recanto da Criança, nós temos 330 vagas ao qual o município compra 100%, né, atendendo aqui no centro. Esse ano estava atendendo crianças de 6 meses a 4 anos, mas devido aos remanejamentos para a gente organizar que o número de fila de crianças de berçário estava muito alto, então nós pegamos essas crianças do infantil 4 aqui do centro, distribuímos nas nossas escolas da rede municipal para aumentar a quantidade de crianças de 0 a 3, que é uma ação que a gente já tinha efetuado no CMEI. Então hoje, de 0 a 5 integral, é somente o Recanto da Santa Margarida. O que acontece? Eu estava até conversando com a Liliane. Hoje, nós temos na nossa fila de espera 36 crianças. E nós tivemos agora, no último quadrimestre, 66 nascidos vivos. E essa demanda, para onde que ela vai vir? Né? Ela vai vir, a sua grande maioria vem para o município. Então, os números nos mostram, né, que fizemos 147 matrículas em 4 meses, né, sem contar as do ano que vem, e que esse novo centro de educação infantil que vai ser construído, né, através do recurso que veio pela assistência, ele vai ajudar e muito o município, porque assim, infelizmente, o desejo do município não era ter tirado o 4 do integral, certo? Só que se a gente não está sem condições, a gente sabe que as construções, ela é a longo prazo, tanto que ainda que nós vamos abrir 30 vagas para o berçário o ano que vem no CMEI, teremos já uma nova fila, né, de pais, que a gente sabe de crianças de 2, 3 meses, que já está procurando vaga para quando sua criança começar 6. Então, precisamos sim urgente de um novo centro de educação infantil. Ficamos aí na expectativa de dar andamento nesse que veio pela assistência também. Outra coisa que é importante
gosto de trazer os números, é que a gente não, né? Percebemos e já estamos em discussão com a administração que não terá mais condições de ficar muito tempo sem concurso público para professor. Então, o que acontece? Hoje nós temos efetivos 91 professores, que são os pedagogos, 7 de educação física. E nós temos 48 professores PSS. Nós tivemos, da última audiência para cá, nós tivemos um aumento de 10 profissionais para poder atender a demanda. Se nós pegarmos os professores efetivos com dobra, nós temos 31. E aqui eu não estou contando nesses 31 os diretores e coordenadores, porque esses estão nos dados abaixo, que são 9. Então, se eu pegar a quantidade de professor PSS com a quantidade de professores com dobra, a gente chega ao número de 79. Sem contar os professores que estão de licença-prêmio por terem passado no concurso de 1º de maio, os que estão chamados de Londrina e os que foram chamados em Cambé, mais as licenças sem remuneração de professores que tiraram e informaram que não retornam mais. Então, se não mudarem de ideia, não vão retornar, e quase todos com as dobras. O ano que vem, eu passo para vocês que nós vamos igualar ou ultrapassar, ou vai correr o risco de nós termos mais professores temporários do que efetivos. E o que isso afeta, né? Isso a gente temos que discutir nessas audiências. Nós queremos sempre melhorar o andamento do desenvolvimento das crianças, pedagógico e em todos os sentidos. Nós fazemos as formações e o ano que vem seremos sistema de ensino, então vamos trabalhar com a apostilada. Mas o que acontece? Tem todo um investimento nos materiais e nas formações. Então, lá no começo do ano, depois mais 4 no decorrer do ano, que é para o auxílio de como aplicar essas apostilas. Só que nós fazemos aí essas formações, daí eles são chamados para concursos, são chamados para PSS de seus próprios municípios, o que aqui nós sofremos muito esse ano, quando saiu o PSS de 1º de maio e Alvorada, que muitos profissionais abandonaram a gente e foram para os seus municípios, o que é natural. E esses professores que entram muitas vezes sem experiência, nem sempre conseguem dar andamento. O que nos reforça que Bela Vista vai precisar sim, a gente sabe do problema que tem em relação à dificuldade com a Previbel, mas vai ter que se discutir sim e pensar num concurso para professor, porque por mais que está sendo investido, a gente precisa que esses profissionais que estão sendo qualificados sejam efetivos ou boa parte deles, né? Não podendo deixar os contratados ultrapassarem a quantidade de profissionais efetivos. Nós tivemos também nesse segundo quadrimestre a entrega do uniforme escolar, né? Infelizmente não conseguimos entregar no começo do ano porque as empresas sempre atrasam, da primeira até a última empresa, né? A gente só conseguiu entregar próximo a maio. Então todas as crianças da rede municipal, né, receberam aí os uniformes escolares em maio, sendo em 8 peças. Uma ação que vai continuar para esse ano de 2025. Como passei para vocês, né, nós temos escolas que tiveram e algumas que ainda estão em ampliações. A Violeta, nós finalizamos a construção de 4 salas de aula e já não temos mais salas disponíveis. Então, já com as matrículas para 2025, tanto o período da manhã como o período da tarde, as vagas já foram todas ocupadas. Na escola Alcemira, a mesma situação. Inclusive foi a escola, né, que a gente teve um número maior de matrículas efetuadas, foram construídas e finalizadas 3 salas, todas já ocupadas, tanto no período da manhã como no período da tarde. E no CEMEI, né, nós estamos fazendo 2 salas, ao qual a projeção é para atender berçário. Então a gente quer
tentar atender 33 crianças, 33 bebês, agora já no início de fevereiro de 2025, já que a promessa da empresa é que até o dia 15 de dezembro esteja tudo finalizado e o departamento já está preparado em relação à mobília, né? Como já era algo que nós havíamos planejado, entregou as salas, a mobília já está esperando as crianças, se Deus abençoar, em fevereiro nós estaremos aí tirando 33 crianças da fila de espera. Vou falar rapidamente de alguns programas e projetos, não coloquei muitas fotos, né? Foi pedido para ser um pouco mais objetivo e os registros são muitos. Então nós temos o Compromisso Nacional com a Criança Alfabetizada, ao qual a Vera Borges é a coordenadora. Então isso é um termo de adesão que veio através do governo federal, né? Não foi uma opção, veio como solicitação, mas foi informado aos municípios que teriam que aceitar. Então, nesse compromisso, a Vera ela tem que visitar todas as escolas e acompanhar se está sendo aplicada o planejamento, se o planejamento ele está de acordo com o currículo, com as diretrizes, orientado no que precisar, pedir ajuda para a coordenação pedagógica, passar também as informações que ela acharem necessárias, tanto para a coordenação das escolas como para a coordenação do departamento, e ela tem que registrar com fotos todas essas ações e também fazer relatórios e mandar para o governo federal. Então, é uma ação, né, que foi exigida. Anualmente esse coordenador ele pode ser trocado, mas até dezembro é a Vera que está responsável por ele. Através desse programa veio um recurso para todas as escolas que é chamado o PDDE Cantinho da Leitura. Então esse recurso, né, não foi uma quantia muito alta, foi em torno aproximado de R$6.000 e pouco. O destino dele tinha que ser obrigatoriamente para que fosse investido em cantinhos da leitura, em algum local da escola. Então nós tivemos escola que fizeram nos pátios, os que são cobertos, teve escolas que conseguiu fazer o cantinho na própria sala de aula, e nós tivemos aí a Escola Clélia, que ela conseguiu, né, disponibilizar uma sala inteira. Quem puder ir lá conhecer, ficou maravilhoso, né? Não se merecendo as próximas, mas por elas ter conseguido fazer essa sala, ficou muito bacana, e é um espaço que as crianças estão interagindo muito. Foi uma ação muito bacana que veio para nós do governo federal, cada vez mais cobrando leitura, alfabetização. O que prova isso é o programa ULEEI, que ele é coordenado pela Maria Cláudia Dalcin, nossa coordenadora. Nele veio uma proposta de leitura e escrita na educação infantil. Quando chegou, todo mundo ficou assustado, né? Como assim? Não que essas crianças vão ter que sair da educação infantil com a escrita excelente e com a leitura de ponta, não é isso, mas é como trabalhar para que essas crianças cheguem no primeiro ano entendendo, né? Claro que cada um tem as suas ferramentas de trabalho, mas a importância que se tem a escrita e a educação infantil. Então essa é uma proposta também que veio do governo federal, e foi reunido alguns municípios e selecionado polos para os encontros. Então Bela Vista é o polo onde atende os profissionais da educação infantil de Bela Vista, 1º de Maio e Prado Ferreira. Então todos os encontros acontecem aqui no nosso anfiteatro, e todos os profissionais de educação infantil desses outros municípios vêm. Vocês podem acompanhar na página do Departamento de Educação, que nós temos o costume de colocar os registros dessas ações lá. Outro projeto também que nós tivemos é o MPT na Escola, que é um projeto também obrigatório, que é do Ministério Público do Trabalho, e o seu objetivo é a erradicação do trabalho infantil. É um projeto onde todo ano também o Conselho Tutelar é convidado, sempre trabalha também, faz as participações junto conosco. Esse ano a finalização foi lá no Formiguinha, e a proposta desse ano foi o combate do trabalho infantil, lugar de criança na escola. Então é uma ação que
envolveram todas as escolas e foi muito bacana. Também tem as publicações para vocês acompanharem na página do departamento. Temos os Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é também um projeto em parceria com o Sebrae. Esse ano quem fez a adesão, né, ao programa foi a Escola Alcenira e a Escola José Marcelino. Então é um projeto muito bacana, onde as crianças têm a feirinha e lá eles que algumas coisas são vendidas, são artesanatos produzidos por eles mesmos, e algumas outras situações são que eles compram, fazem a venda, aprendem educação financeira. Então, o que é comprado, os profissionais explicam para ele o valor que foi pago, o que eles tiveram de lucro, e através desse aprendizado eles estudam bastante a educação financeira e passam a entender um pouco mais a noção de valores. E esse dinheiro é sempre convertido em ações que voltam para eles mesmos na escola. O último programa que eu vou falar aqui para vocês é o PUF, o Programa União Faz a Vida, que é uma parceria com o Sicredi. Esse ano foi muito bacana. Então, as escolas, inclusive os recantos, todos participaram. As temáticas dado algumas propostas, né, que foi alimentação saudável, meio ambiente, reciclagem, leitura e mais alguns temas. E como esse material depois ele fica armazenado, né, no portal da transparência, quem puder entrar no site que eu coloquei, lá, se vocês colocam Paraná e Bela Vista do Paraíso, vocês vão ver a proposta e o registro de todas as ações. Então foi algo muito bacana. Informando também que tanto os jovens empreendedores como o do Programa União Faz a Vida tem as assessoras pedagógicas que prestam toda a assessoria para o município e os profissionais envolvidos. Continuamos com o projeto do balé e nós estamos atendendo no momento 91 crianças, né? Nós tivemos algumas desistências. As idades de 3 a 11 anos, que é do baby até o 5º ano. As aulas continuam acontecendo de segunda a sábado, a partir das 17h30, separadas de acordo com o número de alunos, e a professora continua sendo a Bárbara Reis. Dia 28 agora vai ter um evento do esporte lá no Formiguinha, então nós fizemos uma parceria e as crianças vão fazer a apresentação de tudo que elas aprenderam de abril até agora. E se vocês puderem prestigiar, acredito que quase todos vocês receberam o convite do Divino, e vai ser muito lindo, porque junto com esse projeto também vai ter a apresentação do Erickson, que é o qual está no projeto do contraturno na escola Clélia, que atende as crianças da Clélia da Dirce, com 73 alunos. E lá tem futsal, handebol, a capoeira. E lá as crianças também vão mostrar um pouquinho do que eles vivenciaram no projeto de abril até esse mês, que vai ser o encerramento. Informo para vocês que esses dados vão estar no portal da transparência, me coloco à disposição para dúvidas, sugestões, né, tudo que for para melhorar o andamento do serviço, e também fico à disposição do departamento para quem precisar ou quiser alguma informação que talvez eu não tenha passado aqui. Agradeço. Alguma dúvida? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Bom dia a todos. Eu sou a Luciana Thalita, assistente social. Estou hoje aqui representando a Isabelle Balcone, coordenadora do CRAS. Ela não pôde estar presente. Nós vamos apresentar então o segundo quadrimestre das ações realizadas lá no Centro de Referência de Assistência Social CRAS, tá? De maio a agosto. Essa parte eu não vou falar, que todos sabem, né? Em relação às famílias acompanhadas, né, pelo PAIF, que é um serviço que é prestado hoje, que a questão, né, do serviço que tem que ser mais prestado dentro do CRAS, é o PAIF. Então, a média do
do primeiro quadrimestre foi de 121 famílias. Já no segundo quadrimestre foi de 132 famílias em acompanhamento por esse serviço, tá? Em relação a atendimentos particularizados, então no quadrimestre anterior foi de 2.564 e já nesse segundo foram de 2.352 famílias, tá? Se a gente for comparar aqui, houve uma diminuição, né, do atendimento. É pouco, mas ainda houve. Então, se a gente for comparar aqui, é uma média de atendimentos particularizados de 588 no mês, tá? Vou falar um pouquinho agora em relação ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço que é prestado pelo Lar Bela Assistência. Entretanto, todo o acompanhamento das famílias, né, e os encaminhamentos são realizados pelo CRAS. Então, a entidade ela tem uma capacidade de atendimento de 100 crianças ao mês. Entretanto, a média de atendimento está em 65, tá? Devido à questão que nós já colocamos aqui em outras audiências, precisamos levar isso para discussões no CMDCA, principalmente, departamento de assistência com departamento de educação, porque a gente tem uma demanda para o período da tarde, entretanto a entidade não tem como atender, fica como fila de espera, tá? Então nós temos essa limitação, por isso que nós não estamos conseguindo atingir a meta de 100 crianças atendidas, tá? Então nós precisamos, como aqui é uma audiência pública, é um momento que nós precisamos encontrar aí uma solução para esse problema. Nós temos como atender 100 crianças em entidade, mas devido à questão do horário escolar não consegue contemplar, tá? Então é uma coisa que nós precisamos chegar num consenso. Em relação então ao serviço de convivência ainda, de maio a agosto foram realizadas 9 inserções, tá? 7 vagas para o período da tarde e 2 vagas para o período da manhã, tá? Essas todas foram inseridas no mês de agosto. Em relação a desligamento, nesse período só teve apenas um desligamento, ou às vezes porque a família foi embora do município, ou porque a família retirou do serviço, tá? Então teve apenas um desligamento. Crianças e adolescentes que estão lá inseridos, né, de maio, junho, julho e agosto. Maio, no período da manhã, de 6 a 9 anos tem 13, de 10 a 15, 8. Daí do período da tarde, de 6 a 9 anos, 16, de 10 e 11 anos, 8, de 12 a 15 anos, 12. Então, o total do período da manhã de 57 em maio, tá? O total geral, tá, gente? De junho, então, no período da manhã, de 6 a 9, 14, e de 10 a 15, 8. Da tarde, de 6 a 9 anos, 16, de 10 e 11 anos, 10, de 12 a 15 anos, 12, então um total de 60. Julho, manhã de 6 a 9, 14, de 10 a 15 anos, 11, da tarde de 6 a 9, 10, de 10 e 11, 11, de 12 a 15 anos, 13, um total de 59. E no mês de agosto, na parte da manhã de 6 a 9 anos, 14, de 10 a 15 anos, 11, da tarde de 6 a 9 anos, 10, de 10 e 11 anos, 11, de 12 a 15, 13. Manteve 59, tá? Em relação, então, ao cadastro único, né, que é um dos instrumentos que se tem lá, que é a porta de entrada em relação para os programas sociais, seja de nível federal, estadual ou municipal, né? Nós temos então o cadastro único. Então, cadastradas no segundo quadrimestre 2.860, de cadastros novos de maio a agosto teve aí uma média de 23, tá? E daí ela separou aqui em relação às situações de extrema pobreza e de pobreza, tá? Então, do segundo quadrimestre, dessas 2.860, 866 são consideradas famílias em extrema, né, pobreza e 866, tá? E de pobreza, 260, tá? Que vai representar aqui, conforme ela colocou, 9%. Em relação, um dos programas, né, federal, nós
fazemos lá todo o atendimento no CRAS em relação ao programa Bolsa Família. Então, famílias beneficiárias do programa, tá? Em maio, 936 famílias, em junho, 949, julho, 956 e em agosto, 957. Então, nós, nesse período, os beneficiários do programa, tá? Depois também a gente reforça aqui que a lista de beneficiários encontra-se no site da Prefeitura, então caso todos, a comunidade, né, todos aqui presentes queiram acessar, ela se encontra no site da Prefeitura, tá? Somatório, sim? Esse na realidade é por mês. Isso, por mês, Então, naquele período é aquele número de famílias que foram beneficiárias, tá? Então, agosto, 957 famílias, tá? Em relação também que nós concedemos lá via CRAS, os benefícios eventuais. E um que é ligado exclusivamente à questão de criança, a gente tem que é por lei municipal o auxílio natalidade, né? Que é repassado em questão de dinheiro, hoje está em torno de R$ 494,20, que é repassado em pecúnia para a gestante, né, ou para aquela que já ganhou o bebê até 3 meses de idade do bebê, para comprar diretamente ou indiretamente coisas para o bebê. Então, no mês de maio foram concedidos 6, em junho 2, julho 3 e agosto 3. Então, um total de 14 aí dentro desse período do segundo quadrimestre. Em relação às segundas vias de certidão, né, que a gente também tem essa demanda lá em relação ao CRAS. Então, em maio 1, em junho 4, julho 2 e agosto 4, um total de 11. Em relação também ao passe livre municipal, que a gente tem a lei municipal, né, que também é feito via CRAS. Então, no mês de agosto, no mês de maio tivemos 1, em junho 4, julho 2, agosto 2, então um total de 9. Em relação também à carteirinha da pessoa autista, né? No mês de maio foram 2, em junho nenhuma, julho 1 e agosto 1. Então, 4 emissões de carteirinha da pessoa autista. Também, né, feito no CRAS a inscrição para o programa Leite das Crianças, tá? Em maio, agosto, então em maio nós tivemos 6 cadastros, junho 10, julho 5 e agosto 6, totalizando 27 cadastros para o programa do Leite das Crianças. Vou acrescentar aqui também, que a Isa não frisou na apresentação, que nós também temos hoje o programa Nossa Gente Paraná, que é um programa estadual e que o município fez a adesão já tem algum tempo. E hoje nós temos um acompanhamento específico para a primeira infância, famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e gestantes na sua composição. Então nós temos um plano de ação em termos de adesão com o programa para acompanhar 20 famílias com esse perfil. Tá? Então nós fazemos de forma intersetorial, junto com a educação, com a saúde, né, junto com as outras políticas, tá? Então é só para frisar que nós também temos esse programa, né, que é estadual, porém o município que faz o acompanhamento, né, junto com o CREAS também, tá, junto com as outras políticas. Então, só para a gente pensar, sem recursos públicos não existem políticas públicas, sem políticas públicas não se garantem direitos fundamentais, tá, gente? Então eu agradeço, se caso alguém tenha alguma dúvida, está aberto. Certo? Obrigada. Meu nome é Pedro, sou assistente social do CREAS. Hoje eu estou representando a Raquel, a coordenadora. Ela não pôde estar, então eu vou passar o que foi trabalhado até então, referente ao mês de maio até agosto. Sobre as medidas socioeducativas que é trabalhado no serviço, em maio, referente à prestação de serviço à comunidade, foram referenciados 4 adolescentes, junho 4 adolescentes novamente, julho também 4 adolescentes e agosto 5.
Sobre liberdade assistida, maio somente 1, junho 0, julho 0 e agosto 0. Os encaminhamentos do Conselho Tutelar teve um total de 15. Em maio foram 5, junho 4, julho 2 e agosto 4 adolescentes ou crianças. Encaminhamentos via ficha Sinan. Já informo que no mês de maio, devido ao fluxo, nós não recebemos nenhuma ficha, porque ainda estava tendo uma organização. Mas a partir de junho teve um acúmulo, dos últimos meses, então chegou 36 fichas. Julho chegou 9 fichas e agosto 5 fichas, dando um total de 50 fichas Sinan. Já grupos de crianças e adolescentes ocorreram 4 no mês de maio, junho aconteceu 3, julho 4 e agosto ocorreram 4. Famílias referenciadas. Em maio estava referenciado 104 famílias, junho 113, julho 107 e agosto 107. Com crianças e adolescentes tem um total de 84. De acompanhamento, atendimentos individuais 94, visitas domiciliares 32. Participação em estudos de caso. Maio foram 6, junho foram 5, julho 18, agosto foram 13, tendo um total de 42 participações em estudos de caso de maio até agosto. Já de guarda subsidiada, no período de maio a agosto, 4 famílias foram inseridas no programa, atendendo um total de 7 crianças/adolescentes. A equipe do CREAS é composta pela coordenadora, Raquel, que no caso aqui está errado, mas ela tem uma carga horária de 40 horas semanais. Agora, enquanto equipe técnica tem eu, enquanto assistente social, represento pela carga horária de 30 horas semanais, a psicóloga Isadora, que representa pela carga horária de 40 horas semanais, e temos uma estagiária de assistente social, que é a Maria Eduarda, que realiza 30 horas semanais. No momento é só isso que foi trabalhado aqui pela Raquel, tá bom, gente? Então, se tiverem alguma dúvida, oriento vocês a entrarem em contato com ela, mas qualquer coisa pode já me perguntar aqui, se caso eu souber, posso responder. Alguma dúvida? Então, tá bom. Bom dia, pessoal, eu sou a Maria Alice, sou coordenadora dos serviços de acolhimento de família acolhedora e casalar. Eu vou contar um pouquinho para vocês dos trabalhos que foram realizados nesse quadrimestre. Então, referente ao acolhimento institucional casalar, em maio a gente estava com 8 acolhidos entre crianças e adolescentes, em junho 10, em julho 9, em agosto 6, Então a gente estava em junho, alcançou a nossa capacidade máxima e depois foi descendo. Quantidade de reinserção familiar, em maio 0, em junho 1, em julho 3 e em agosto 0. Quantidade de atendimentos realizados com as crianças. Então, semanalmente a equipe técnica, psicóloga e assistente social fazem atendimentos semanais com as crianças, faz o atendimento psicossocial. Então, em maio foram 40, em junho 40, em julho 36 e em agosto 30. Quantidade de atendimentos realizados aos núcleos familiares dos acolhidos, visitas domiciliares. Hoje,
nesse quadrimestre, de maio a agosto, a gente não tinha ainda o escritório que a equipe técnica ficava. Então as visitas e esses atendimentos eram só por visitas domiciliares. Hoje a gente já consegue agendar os atendimentos lá no escritório para receber as famílias lá, fazer as orientações lá. Então ficou bem mais interessante o trabalho a partir de outubro. Quantidade de reuniões para estudo de caso com demais membros da rede de proteção. Então em maio teve uma, junho uma, julho 2 e em agosto 1. Quantidade de relatórios informativos que a gente manda mensalmente dos acolhidos, mais o PIA, a cada 3 meses, que são enviados para o Poder Judiciário. Em maio teve 2, em junho teve 7, julho teve 6 e agosto 10. Audiências junto ao Poder Judiciário. Em maio, junho, 0. Em julho tivemos 3 e em agosto 0. Reuniões para alinhamento da equipe técnica e cuidadores. Então, todo mês a gente faz uma reunião entre nós 3, coordenadora, psicóloga e assistente social, e também junto depois com as cuidadoras. Então, são 2 reuniões separadas para fazer alinhamento todos os meses. E agora um pouquinho do serviço em família acolhedora. Então, a gente foi em maio na festa do soja para divulgar em local público, um pouquinho do que era o serviço de família acolhedora. Em junho não teve nenhuma ação de divulgação, em julho também não. Em agosto teve daquele ônibus lilás que teve aqui, a gente também trouxe as divulgações. Quantidade de atendimentos ofertados. Então, vale ressaltar que a equipe que está atualmente, ela entrou em maio, a Alexânia está há mais tempo, mas eu e a Ellen entramos reestruturando a equipe a partir de maio. Então, esses dados todos são totais do nosso trabalho realizado, porque a outra vez que eu vim apresentar eram de dados de pessoas que estavam anteriores a mim, Então, em agosto, que a gente conseguiu captar uma família para começar a fazer os processos de habilitação. Então, atualmente ela não está habilitada ainda, ela está em processo de habilitação, ela está sendo capacitada pela equipe técnica para futuramente se habilitar enquanto família acolhedora. Obrigada. Acho que é importante também falar sobre a família acolhedora, que a gente tem alguns projetos de plano de trabalho, dele ser inscrito no CMDCA. Então, com isso vai ter um cronograma, tanto das divulgações, como em quais locais que a gente pode divulgar e ampliar as informações para a gente conseguir mais famílias assim, talvez em igrejas, festas públicas, para o pessoal conseguir conhecer um pouquinho. Ano passado, não sei se vocês chegaram aí lá em 1º de maio no rodeio que teve esse ano, que tinha uma barraquinha do Família Acolhedora lá de 1º de maio. Acho que pensar assim, por exemplo, vem na festa que a gente tem aqui da cidade, algumas opções assim, para que realmente divulgue e a gente consiga mais famílias aí. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Só tem uma família? Só, mas ela ainda não está habilitada, ela está em processo de habilitação. E o que precisa ser como família para se habilitar? Então, lá na lei tem todos os pré-requisitos, não ter pendências com a lei. Não, só fala assim, a formação. Não precisa ser um casal, tem que ser mais que 21 anos. 21, né? Não pode ter problemas com a lei, ou não pode ter ninguém que tenha vício. Mas assim, não precisa ser uma família de um marido e uma mulher. Pode ser um casal afetivo, pode ser só uma pessoa. Fala família acolhedora, mas pode ser, por exemplo, uma pessoa. Vários tipos. Aqui a gente está habilitando, inclusive, ela é sozinha. Uma adulta solteira. Pode ser também. Pode. Sim. Pode sim. Você pode. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal?
Bom dia, eu sou Liliane, sou diretora do Departamento de Saúde e os atendimentos realizados, esses atendimentos são os que são feitos pela Unidade Básica de Saúde, tá? Tanto de puericulturas, com enfermeiras, com médicos, ou qualquer outro tipo de atendimento com outro médico, com uma enfermeira, qualquer outra questão que faça o lançamento no sistema. Então, em maio tivemos 908 atendimentos, junho 588, julho 637 e agosto 746. Olivia, só para entender, isso aí é geral ou só de criança e adolescente? Criança e adolescente. Ah, só criança e adolescente? Nossa. Até 19 anos, né? A gente pegou os dados. Completou 19 e já não entra aqui. Esse só da UBS, tá? Sem hospital. Aí nós temos a equipe ENASF, né? Que é a equipe multi. Então tem atendimento de nutrição, fisioterapia, educação física, psicologia e assistência social. Então no mês de maio nutrição tivemos 8, junho 4, julho 6 e agosto 12. Com a nutrição, agora a gente está fazendo também um atendimento com as crianças que vão retirar leite, fórmulas, né, lá no departamento de saúde. Então, todo mês, todo começo de mês, elas colocaram uma data para a entrega desse leite e a nutricionista vai estar junto para fazer orientações à mãe, conversas, verificar daquela mãe a quantidade, o tempo que a criança tem de idade, como que tá as outras alimentações também. Então, em agosto teve esse aumento aí até mais por causa disso também. A fisioterapia é essa fisioterapia que é realizada na clínica ali no Orlando do Rio, tá? Não é a domiciliar, porque a fisioterapia domiciliar não tem atendimento nessa faixa etária. Então, de fisioterapia em maio, 8, junho, 7, julho, 10 e agosto, 11. A educação física também é a do polo da academia, porque a outra educação física, que é o João Paulo, que vai fazer os alongamentos ou algum atendimento especial, é mais em idoso. São pessoas que têm alta da fisioterapia da clínica que vai para o João Paulo, então não são crianças. Essa outra é lá com a Jéssica no polo da academia. Então, em maio teve duas atividades com crianças e adolescentes e em junho 5. Julho e agosto não compareceram. Atendimento psicológico, esse psicológico também é da equipe do posto de atendimento. Então, em maio 37, junho 53, julho 55 e agosto 74. Aí tem a parte da assistência social, então ela faz os atendimentos tanto na entrega suplementar alimentar, que são as fórmulas, tanto na medicação da Ritalina, que aí é feito um cadastro com ela para poder retirar a Ritalina no departamento, e as negativas medicamentosas, são aquelas medicações de alto custo que o município não consegue fornecer e aí a gente tem que judicializar. Então, em suplemento alimentar, né? Em maio 20, junho 20, julho 28 e agosto 30. Ritalina, maio 16, junho 14, julho 17, agosto 35. A gente está tendo um gargalo muito grande de Ritalina. Muitas crianças comparecendo com CIDs e quadros o uso de Ritalina. Então a gente olha praticamente metade, né, de um mês para o outro de aumento aí de entregas de Ritalina. E de negativas medicamentosas só teve uma em junho e uma em agosto, tá? Até eu questionei o Claudinei a hora que ele saiu daqui, porque na apresentação dele de nutrição e alimentação, o custo que ele apresentou é bem mais baixo do custo que a gente tem com as compras da fórmula alimentar. Aí ele falou que isso eu preciso estar ajustando lá no setor de compras, na hora que a gente vai fazer o empenho para fazer o pagamento dessas fórmulas, de estar jogando dentro do descritivo certo, né? Porque eu vou dar um exemplo aqui. Em um mês, a gente fez agora um pedido para 3 meses, porque está chegando o final do ano e começo do ano.
Só nas formas de crianças, a gente gastou 90 mil em 3 meses. Então, assim, é um custo muito alto que lá não está sendo computado. Aí, do setor de epidêmio, de quantidades de nascidos que tivemos nesse quadrimestre, 61 nascidos vivos, 28 são sexo masculino, 33 feminino, 58 nasceram entre Londrina e Cambé e 3 acabou nascendo no hospital aqui em Bela Vista. E teve um óbito de um adolescente de 17 anos, que foi do assassino, do homicídio, né? Então é o único caso que a gente teve até então. As vacinações, a gente continuou com a saúde na escola, com a vacina na escola, né? A gente teve um aumento agora, principalmente por causa da coqueluche. Teve muitos casos, muito aumento de casos de coqueluche, não só em Bela Vista, como em todo o estado, Brasil. Então a gente fez uma intensificação de verificação de carteirinha nas UBSs e aplicação de vacina. E aqui é um pouquinho da porcentagem de vacinas que a gente tem. Esse quadro pegou crianças até 5 anos, tá? As vacinas de adolescentes a gente não conseguiu apurar. A BCG atingimos 84%, Penta 93%, VIP 98%, Rotavírus 80%, Pneumo 10 75%, Meningo C 98%, Febre Amarela 77%, a Tríplice Viral 101%, Varicela 65%, a varicela que deu uma baixa porque a gente teve muito tempo sem essa vacina. Agora ela mudou, ela não está mais vindo só na varicela, ela está vindo na tetra, que é a tríplice junto com a varicela. Então sempre está mudando o calendário vacinal, sempre está mudando as questões vacinais, então isso dá umas alterações nos nossos dados. A hepatite A 80%, a DTP, que ela previne contra a penta, né? E a DTP, ela previne contra a coqueluche também. A gente está com 94%. E a VOP, que é a gotinha, 45%. Porque não sei se vocês sabem, saiu na mídia que a VOP não vai ser mais aplicada, a gotinha. Agora é tudo injetável, que é na VIP, né? Então, por isso que está essa baixa. Na questão de odontologia, né, saúde na escola não para, continua. Aí de atendimentos, no quadro ali à minha esquerda, né, à direita de vocês, o Jardim Bela Vista, de atendimento de 0 a 19 anos, em maio 59, junho 79, julho 56 e agosto 42. Esses tratamentos são desde uma limpeza até concluir o tratamento. Tem criança que tem que ir uma vez só, tem criança que tem que ir 5 vezes para ter continuidade e concluir o tratamento. Então é computado aqui. No Orlando do Rio, em maio 183, junho 139, julho 116 e agosto 125. No total foram 799 atendimentos de odontologia. Aqui no Orlando do Rio a gente tem a Patrícia, profissional dentista, que ela faz o acompanhamento das crianças das escolas municipais. Então são marcados conforme escolas para ela, para fazer os atendimentos de todas as crianças. E tem o FLUR também, que são aplicados nas escolas municipais, que as meninas vão até lá, aplicam o FLUR e entra no atendimento também. O CAPS. De consultas em maio, teve uma, isso é consulta médica, tá? Uma, em junho 2, julho 1 e agosto 0. De atendimento geral, psicóloga, assistente social ou outro atendimento, em maio 7, junho 6, julho 5 e agosto 6. Do hospital, internamentos em maio 2, junho 2, julho 2 e agosto 0. PA é pronto atendimento, então pessoas que passaram por lá para fazer um atendimento, né? Em maio, 1.580, em junho, 1.684. Aqui nesses 2 meses teve um grande aumento devido à dengue, a gente ainda estava na época da epidemia de dengue.
julho 645 e agosto 732. Mas se somar lá dos atendimentos da UBS com as do hospital, é bem alto nossos atendimentos. Do núcleo de violência, deixa eu ver se é muito pequenininho ali. Atendimentos em maio 65, em junho 82, julho 92 e agosto 80. Aí de entrada ficha Sinan, né, para o núcleo de violência, tivemos 10 em maio, 8 em junho, 9 em julho e 11 em agosto. Esses atendimentos também, a Beatriz falou que às vezes a criança tem mais de um atendimento no mês, então conta também de atendimento. E aí, aqui é só uma frase, que crianças são como borboletas ao vento. Algumas voam rápido, ou algumas voam pausadamente, mas todas voam do seu melhor jeito. Cada uma é diferente, cada uma é linda e cada uma é especial. Cada uma tem o seu jeito de ser, né? Então esses são os dados apresentados que a gente conseguiu apurar dos nossos sistemas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando. Se alguém quiser também tirar alguma dúvida comigo no departamento de saúde, pode estar procurando a gente lá também. Fico à disposição. Obrigada, gente. Bom dia. Eu vou apresentar alguns projetos que foram realizados nesse quadrimestre pela Cultura, de maio a agosto. Em maio a gente teve uma apresentação do Teatro Segredo para as escolas. Foram todas as escolas atendidas, quarto e quinto ano, tanto da manhã quanto da tarde. Da manhã foi 195 crianças e à tarde 131. É um teatro que falava sobre abuso sexual no mês de maio, né, que é voltado para isso. É uma companhia lá de Sarandi e eles vieram através do recurso da Lei Paulo Gustavo fazer essa apresentação. A gente também teve o MPT nas escolas, que a Letícia até falou na parte dela também, que é uma parceria entre educação, cultura e esporte que a gente realizou. Também para o quarto e quinto ano das escolas, tanto de manhã quanto à tarde. A quantidade mantém a mesma, né? 195 de manhã e 131 à tarde. Eu fiz uma contação de história sobre o trabalho infantil. E em agosto a gente começou também um projeto Viajando com as Palavras, que é a Educação, Cultura e as Senhoras Rotarianas. Elas têm umas caixas com livros e a gente vai de escola em escola levando esses livros. E cada escola que a gente vai, a escola anterior leva uma apresentação também, dança, teatro, contação de história, envolvendo os livros que foram. Em agosto foi a escola José Marcelino, com 74 crianças do período da tarde. Aí eles fazem a apresentação e depois a gente abre o baú para eles com os livros e esses livros ficam lá durante 2 semanas para eles conhecerem, lerem. Depois eles levam para outra escola e assim a gente vai passando. É isso. Alguma dúvida? Não. Bom dia a todos. Então vou estar falando para vocês agora um pouquinho sobre as atividades do esporte no segundo quadrimestre. Então, no primeiro quadrimestre aí, a gente ainda não aparecia com o uniforme do atleta, tão sonhado Atlético Paranaense, né? E hoje, graças a Deus, a gente está aí com o uniforme. Então a gente continua o treinamento do mesmo jeito, né? Bela Vista, Santa Margarida, no Conjunto Maria Augusta, lá no Mutirão, né? Então hoje, em Bela Vista, no campo, nós temos registrados 120 alunos. Sempre aparece, né, mais, alguns saem, mas a nossa média hoje no campo é 120 e na Margarida 60 alunos. Temos também a situação do futsal, né? Então nós temos a iniciação de 5 a 9 anos,
a parte do treinamento que é 11 a 13 e o futsal feminino também. O futsal feminino hoje ele deu um up aí, né? As meninas começaram a frequentar mais, né? Hoje nós não temos esse uniforme do Atlético Paranaense para elas, mas elas usam para jogo, elas têm, mas pro ano que vem vai ter, né? Hoje no masculino e feminino aí, nós temos um futsal, 30 alunos no feminino, né? O ginásio Esporte Formiguinha é onde elas treinam. 50 alunos de iniciação e 130 alunos de 11 a 13 anos. Temos também o vôlei, que é lá na quadra do Jardim Primavera, né? Masculino e feminino também. Temos o vôlei no Formiguinha também, que daí é de manhã, na quarta e na sexta-feira. Então, no vôlei hoje nós temos inscritos aí 40 alunos no Formiguinha, que é na quarta e na sexta de manhã, e temos 60 alunos no Jardim Primavera, que daí é das 18 a 20, de terça e quinta. Essa Copa Integração, ela é um campeonato que a gente participa lá na cidade de Londrina. Então ela tem o início ali em fevereiro para março e o término até dezembro. Então são primeiro e segundo semestre. Então geralmente toda vez que eu vim aqui vocês vão estar vendo alguma coisa dela, porque ela é o ano inteiro, né? Então a gente participa. É uma Copa, é um campeonato particular, onde o Colégio Marista que realiza, participa, o Universitário, a BB de Londrina, né? E a gente participa no meio deles lá. Então a gente participa com a categoria de 7 anos, de 9, de 11, de 13. Paraná Bom de Bola, que é o campeonato do estado, realizado aí pelo estado do Paraná, foi na cidade de Florestópolis, categoria sub-16, onde a gente participa desde o início da gestão. Torneio do Trabalhador, que eu realizo todo ano também no estádio aqui de Bela Vista, né, no Brasil de Araújo. Copa Centro-Norte de Futebol de Base. Essa é um campeonato que a gente participou pela primeira vez, que é da região aqui, né, pega de Londrina aqui até Santo Inácio, lá na divisa de São Paulo, onde nós tivemos a participação também com a categoria sub-12, sub-14 e sub-17. Isso aqui é um encontro que eu participei lá na cidade de Curitiba, né? O 9º encontro de gestores do esporte do estado do Paraná, onde através desse programa aqui eu consegui um kit de R$22 mil de material esportivo, graças a Deus, né? Isso aí nos ajuda muito. Essa segunda foto aqui embaixo aqui, que é onde está os secretários da região aqui. Eu sempre brinco com alguns vizinhos nossos aqui que não vão e infelizmente não recebem o kit, né? Porque você tem que estar participando, abastecendo o sistema e estar lá participar. É onde que hoje Bela Vista do Paraíso é selo prata, né? Pode não parecer nada, mas isso é muito importante. E tem municípios aí que é selo ouro e o plus, que conseguiram 2 kits através disso daí. Então nós estamos chegando, né? Estamos no prata ainda, estamos chegando. Jogos da Juventude do Paraná, que é igual aquele do Paraná Bom de Bola, mas é no futsal, né? Foi realizado na cidade de Rolândia, na categoria sub-17. O dia do desafio, nós passamos em todas as escolas municipais aí e terminamos no SESC lá, foi bem bacana. A parceria também aí com a Educação e a Cultura nesse projeto MPT na escola aí, foi realizado na Formiguinha também, bem bacana. Um campeonato interno que nós realizamos aí lá no Ginásio Esporte Formiguinha, né, só com nossos alunos do projeto, né? Foi feito em junho. E esse campeonatinho também aqui que foi realizado lá na quadra do Ernesto Rosa, no 24 de junho, que foi feriado municipal aí, onde nós atendemos todas as crianças que apareceram lá. Foi bem bacana também, passando o dia todo com eles lá. Premiação com medalha para todos. A primeira corrida pedestre que nós fizemos aí no município, né? Foi bem bacana também, no dia 7 de julho.
Isso aí eu acredito que abriu portas para muita gente aí na cidade. Era um pedido deles aí. E graças a Deus conseguimos realizar também. Tivemos a participação esse ano também nos Jogos de Férias do CRB, né? Onde nós entramos com a categoria de sub-7, sub-9, 11, 13 e 15. E o feminino também nós fizemos um joguinho entre elas, que foi bem bacana para estar oportunizando sempre elas também, né? Conseguimos alguns troféuzinhos ali, né? Foi bem bacana também. Realizamos um amistoso de vôlei na cidade de Serginópolis em julho, né? Com a categoria sub-14 e sub-16, lá na Cia Franco. E o segundo pedal da Bela Vista também, que foi realizado dia 21 de julho. Foi bem bacana também, traz muita gente para a cidade participar aí. Tivemos aí pessoas do município pegando pódio também. Isso aqui foi um amistoso que foi feito entre nós, Furacão Bela Vista e o Londrina, lá no estádio do VGD, que é o estádio do Londrina mesmo, né, que é do lado da rodoviária ali. Então nós vamos usar com a categoria de sub-7, sub-12 e sub-17 também. O quinto torneio escolar, né, foi realizado dia 15 de agosto, no Ginásio Esporte Formiguinha também, junto com a educação aí. A captação de atletas do Atlético Paranaense aqui quando eu for apresentar o terceiro quadrimestre, nós vamos pegar um fio disso daqui para vocês verem onde que é interessante, até onde o esporte é benéfico na vida dessas crianças, né? Uma oportunidade que apareceu através disso daqui, né? Então veio o captador aqui no município, onde nós levamos todos os nossos atletas, e ele filtrou e ainda conseguiu um aluno nosso ir para lá. Infelizmente não ficou lá, mas eu fiquei uma semana com ele lá e foi uma semana de muito aprendizado, tanto para ele como para mim, né? Mas aí no terceiro quadrimestre eu vou estar falando melhor disso daí. E é isso, gente. Os projetos são programados para serem realizados entre o contraturno escolar e também no período noturno, né? A fim de atender todas as crianças e adolescentes do município. Então hoje a divisão de esportes conta com um educador físico de 40 horas semanais e 2 estagiários. E eu. Então o objetivo é contribuir para o bem-estar social e qualidade da vida de vida, favorecer momentos de descontração e interação entre as crianças e adolescentes, promover o bem de todos com respeito, dignidade, educação e caráter. É isso. Uma pergunta, uma dúvida? Então, muito obrigado. Bom dia, gente. Eu me chamo Paloma, sou do Conselho Tutelar. A audiência do OCA do segundo quadrimestre de 2024. Vou falar um pouquinho dos atendimentos de maio a agosto. Ameaças e agressões físicas, 14. Ameaças e agressões físicas dos pais, 6. Ato infracional, 10. Abandono e negligência, 10. Abuso sexual, 6. Suspeita de exploração sexual, 5. Requisição de atendimento ao núcleo de violência, 7. CAPS, uso de substâncias psicoativas, 5. CAPS, tentativa de suicídio, 5. Acolhimento institucional, 2. Desacolhimento, 4. Acompanhamento em oitivas, 17. Notificações, 60. Requisições ao IML, 5. Evasão escolar, 7. CREAS, 15. CRAS, 2. Crianças entregues aos cuidados dos avós e familiares, 7. Respostas aos judiciários, 22. Delegacia, 25. Ministério Público, 8. Declarações, 6. Câmara de Vereadores, 0. Prefeitura, 19. CMDCA, 5. Orientação, apoio e orientações, 505. Atendimento hospitalar, 28. Acompanhamento à delegacia, 17. Escuta, 15. Estudo de casos, 40. E drogadição.
quarta. Aí aqui, algumas fotos do Maio Amarelo. Só. Bom, primeiramente, bom dia. Meu nome é Iraiana, sou coordenadora da Rede de Proteção de Criança e Adolescente, que atualmente está na pasta da educação. Vou apresentar um pouquinho dos números de lá. Ações realizadas pela rede no período de maio a agosto foi a caminhada referente ao 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Infantil. Algumas fotos, por sinal foi um evento em parceria com todos os departamentos, foi bem bacana. Na questão de estudo de casos, em maio foi realizado 7, em junho 8, em julho 12, em agosto 13. Escuta especializada, em maio 5, em junho 4, em julho 4 e em agosto 3. Audiências concentradas, maio e junho nenhuma, em julho 3. Relatórios protocolados para compor processo judicial, maio 4, junho 5, julho 8 e agosto 4. Enfim, se precisar de alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição.